E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente a essa parte clínica que estamos fazendo sobre o sistema digestivo. Então, se eu te ajudar de alguma forma, você quiser receber mais conteúdos, mais videoaulas e participar aqui da nossa comunidade no YouTube, se inscreve no canal, galera, esse botãozinho vermelhinho que você vê aí embaixo do vídeo, deixe seu joinha e lembrando que de segunda a sexta temos vídeos aqui todos esses dias. Vídeos novos para você, então se inscreve aí e vamos ao que interessa, né? Hoje vamos falar sobre doença inflamatória intestinal. Galera, quando a gente fala de doença inflamatória intestinal, temos que lembrar da epidemiologia. Lembrando que nesse caso dessa doença inflamatória intestinal, ela vem crescendo na população, né, ao longo do tempo. Nos últimos 50 anos ele vem aumentando, principalmente nos países que estão sendo industrializados. Isso geralmente estaria relacionado, galera, à mudança da qualidade de vida e o estilo de vida dessas pessoas, tanto na sua forma de vivência como também da sua alimentação. Isso contribuiria sim, de certa forma, para o desenvolvimento de processos inflamatórios ou a doença inflamatória nesse intestino. E ele vai acometendo aí cerca de 3 a 4 milhões de pessoas. Então, pessoal, lembre-se, é um problema que vem sendo aí acrescentado na sociedade, ou seja, vem crescendo aí nos últimos 50 anos. Bom, agora quando a gente fala nesse fato exatamente da definição de uma doença inflamatória intestinal, nós temos que lembrar de dois problemas, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Agora, 15% dos casos estariam ali indefinidos, porém, com o passar do tempo a gente pode, de certa forma, definir o que seria esse problema. Mas quando falamos de doença inflamatória intestinal, lembramos desses dois tópicos, doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Lembrando que ela é reincidiva. Como assim? Ela melhora, mas pode voltar a acontecer. Então, a importância da gente fazer o acompanhamento desse paciente. Agora, ele teria relações com a genética, com o meio ambiente, ou seja, o meio que essa pessoa vive, e também com uma resposta imunológica. Então, galera, lembre-se, falou de doença inflamatória intestinal, falamos de retocolite ulcerativa ou de doença de Crohn. Lembrando que ela tem relação genética, relação com o meio e uma resposta imunológica. Agora, como que acontece esse problema? Como que acontece, como desenvolve, que é o que a gente chama de fisiopatologia? Simples, galera. Tudo começa com uma pessoa que está predisposta geneticamente a esse problema. Essa pessoa predisposta geneticamente, ela em contato com o meio, por alguma ação desse meio, vai desenvolver uma resposta imunológica. É uma resposta imunológica exacerbada geralmente. E essa resposta leva a um processo inflamatório, e esse processo inflamatório que vai desenvolver todos esses sintomas que a gente vai ver mais à frente. Então, galera, lembre-se, quando a gente fala desse processo, de como acontece, né, a fisiopatologia, começa com uma pessoa predisposta geneticamente. E hoje a gente já sabe que existem realmente genes que manifestam, de certa forma, esse problema, como o NOD2, o CARD15, no caso aí da doença de Crohn, e o HLA, no caso da retocolite ulcerativa. Então, existem genes realmente que são predispostos a desenvolver esse problema inflamatório intestinal. Agora, galera, o que seria essa doença de Crohn e essa retocolite ulcerativa? E até mesmo qual a diferença dela? A gente sabe que é um processo inflamatório. Beleza. Agora, a retocolite ulcerativa, o que a gente tem que saber é que ela acomete reto e cólon. Tranquilo? Reto e cólon. E ela sempre vai ser ascendente ou contínua. Você nunca vai ver ela separada. Por exemplo, uma porção intestinal acometida, outra porção boa e outra acometida. Não. Você sempre vai ver ela contínua, ou seja, ela pega fora ali e vai embora até onde ela acomete. Tranquilo? Então lembre-se, ela é contínua. Ela pega ali o reto, pega o sigmoide, pega o descendente, o transverso, ou seja, é contínua. Você nunca vê ela pegando um local, outro.
Tranquilo? Outro ponto é que ela não forma fístulas e também vai acometer exatamente a porção da mucosa. Ela fica ali restrita a essa mucosa. Já quando a gente fala da doença de Crohn, galera, aqui ela pode acometer qualquer local do nosso trato digestivo, diferente da retocolite ulcerativa que a gente falou, que acomete só reto e cólon, tranquilo? Outro ponto, além dessa doença de Crohn acometer qualquer porção desse trato digestivo, ele acomete de formas isoladas, ou seja, ele acomete um ponto, acomete outro, enfim, ele pode acometer qualquer região isolada, não necessariamente contínua, como acontece ali nessa retocolite ulcerativa. E outra situação é que essa doença de Crohn, ela vai além da mucosa, então, por esse fato, ela é muito mais ali realmente agressiva, porque ela pode ir além da mucosa, causando aí lesões realmente profundas nesse trato gastrointestinal. Lembrando também que ela vai levar aí a alguns quadros como fístulas, abscessos, estreitamentos no intestino, que seria algo mais agravante, e ela é granulomatosa não caseosa. Então, galera, essa é a diferença entre, no caso, essa retocolite ulcerativa e essa doença de Crohn. Galera, qual o quadro clínico desse paciente, os sintomas? Fácil, a gente vai encontrar nesse paciente uma diarreia crônica, que pode estar presente sangue, muco e pus. Por que sangue? Porque existe uma lesão ali, e essa lesão pode levar a sangramentos, então pode sim ter sangue ali presente nessas fezes. Outro ponto, a gente vai ver uma dor abdominal, paciente ali com desconforto, dor abdominal, tenesmo, né? Aquele paciente que evacua e parece que ainda tem algo para sair ali, né? Nunca fica naquela saciedade na evacuação, então tem um tenesmo, tem também náuseas, vômitos, todo esse desconforto. Agora, galera, quando a gente fala da doença de Crohn especificamente, existem complicações. Por quê? Porque ela vai além da mucosa, são lesões profundas nesse trato gastrointestinal, que a gente vai encontrar aí fístulas, abscessos, né? A gente pode encontrar estreitamentos em certas porções, até mesmo do intestino. Enfim, são várias complicações que acontecem exatamente por essa doença de Crohn. Lembrando até mesmo que pode ter o acometimento perianal, que é muito bom nesse processo diagnóstico. Por quê? Porque na doença de Crohn tem acometimento perianal. Porém, no caso dessa retocolite ulcerativa, a gente só acomete reto e cólon. Então, se acomete essa região perianal, a gente já vai falar que é uma doença de Crohn. E, galera, a gente ainda pode ter quadro clínico que seria ali, de certa forma, indireto. Por exemplo, fadiga, desnutrição, perda de peso, febre nesse paciente, até mesmo que existe uma reação que está acontecendo nesse organismo. Agora, galera, eu quero sanar a dúvida que talvez você tenha aí, que é realmente a diferença entre retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Então, olha essa tabelinha aí. Agora, eu acho que você não fica mais com dúvida, né? Por quê? Ó, vamos recapitular. A doença de Crohn, ela vai além da mucosa, né? Pode ser lesões profundas. Retocolite ulcerativa, não. Ela acomete ali só mucosa. Quando a gente fala de retocolite ulcerativa, ela acomete reto e cólon. Doença de Crohn, qualquer parte do trato gastrointestinal. Quando a gente fala da retocolite ulcerativa, o que a gente pode dizer mais? Não forma fístulas. Já quando a gente fala aí dessa doença de Crohn, ele faz fístulas e ainda pode ter sintomas extraintestinais, como acometimentos, até mesmo ali com sintomas indiretos nos olhos, renal, enfim, pode ter vários quadros extraintestinais. Então, galera, agora que a gente já diferenciou retocolite ulcerativa da doença de Crohn, qual o diagnóstico? Como que a gente consegue chegar a um diagnóstico nesse paciente? Primeiro, a gente pode fazer um hemograma. O hemograma vai dizer se esse paciente tem uma anemia por sangramento, né, que a gente falou, se existe uma lesão ali, eu vou ter sangramentos, ou até mesmo por problemas absortivos,
Ou seja, se existe um acometimento desse intestino, ele não vai conseguir absorver os nutrientes, na verdade. Então, a gente pode ter uma anemia microcítica, como uma ferropriva, ou seja, a ausência de ferro. Exatamente por quê? Porque está tendo muito sangramento, está perdendo hemácias. Pode acontecer. Pode acontecer também por falta de nutrientes, como a vitamina B12, né? O intestino não está conseguindo absorver esse nutriente. E o que vai acontecer? Eu desenvolvo aí uma anemia megaloblástica, macrocítica, ou por outros pontos, né? Então, o hemograma é muito útil nesse caso aí para ver se essa pessoa desenvolveu alguma anemia. E aí a gente já vai aprofundar e ver o que realmente está acontecendo. E agora, o principal, colonoscopia e endoscopia. A endoscopia se for um acometimento no trato digestivo alto, né? Esôfago, estômago, que a gente falou da doença de Crohn. Mas o principal, colonoscopia. Na colonoscopia, olha as imagens aqui, a gente vê retocolite ulcerativa, galera. E a gente vê que é uma retocolite ulcerativa, você vai ver a próxima imagem, você vai ver a diferença. Retocolite ulcerativa, ela comete o quê? Mucosa, fica restrita à mucosa, que é o que a gente vê aqui. E outro ponto nessa imagem do meio aí, galera, a gente vê que existe como se fosse uma delimitação de cor, né? Uma linha onde a gente vê uma parte mais rosada e outra mais esbranquiçada. Então, isso é característico da retocolite ulcerativa, além também de ser restrita à mucosa. Galera, agora quando a gente fala da doença de Crohn, olha a diferença, galera. Olha só a diferença dessa imagem. Aqui a gente vê realmente umas úlceras aí bem extravagantes, né? A gente vê acometimento além da mucosa, é algo muito diferente. E claro, lembrando aí, uma das características é que ele acomete aí de forma descontínua. Pode acometer qualquer parte desse trato digestivo, de forma isolada. Então, a diferença é muito, muito gritante, né? A gente viu a retocolite ulcerativa e agora a doença de Crohn. Galera, e o tratamento? Sulfasalazina, mesalazina, no caso da retocolite ulcerativa, além também de imunossupressores, além aí, né, de um tratamento e uma avaliação constante, já que a gente falou que é algo reincidivo. E ainda a gente pode fazer o tratamento da nossa doença de Crohn, né? Budesonida, galera. A gente usa esse fármaco além também de imunossupressores. Então, galera, com isso, fizemos mais um resuminho referente agora a essa parte da doença inflamatória intestinal. Se eu te ajudei, se inscreve aí no canal. Lembrando, segunda a sexta, sempre temos vídeos aqui. Então, vamos continuar os nossos estudos e espero ter te ajudado. Valeu!